Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui, mais um domingo para aprender da Escola Bíblica Dominical. Hoje, o último domingo do mês, esse culto missionário. Estamos aqui hoje para aprender a lição de número 9. Como vencer as oposições à obra de Deus. Vamos ficar de pé, fazer uma oração para estar dando início a esse culto. Orar pelos nossos irmãos que estão chegando, aqueles que estão a caminho da casa do Senhor também. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por ter nos trazido, Pai, na Tua casa nesse domingo, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de vida, Senhor. Somos nossa gratidão a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Abençoa, Senhor, essa escola bíblica de uma forma especial. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossa vida, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha trazer, Senhor, uma boa orientação para nossas vidas. Abençoa os Teus filhos que aqui já estão e aqueles que estão a caminho da Tua casa, Pai. Que o Senhor possa trazer, Deus, debaixo das Tuas mãos, da Tua proteção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Mas o texto áureo dessa lição se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 37, a qual diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E a leitura bíblica, ela se encontra em Neemias, capítulo 4, do versículo 8 até o 20, depois 1 João, capítulo 4, versículo 5, depois 1 João, capítulo 5, versículo 5. Diz assim: Eligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviares do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, e com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e outra metade deles tinha as lanças e os escudos e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam a carga, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida nos lombos, e edificavam. E os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que estás no mundo. Capítulo 5, versículo 5 de 1 João: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê
que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Aleluia! E o objetivo geral nessa manhã é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições a realizar a obra de Deus. E o objetivo específico é ressaltar que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente e destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Que o Senhor venha nos abençoar nessa manhã com essa aula e que venha servir de um grande elevo espiritual para nossas vidas. Eu convido aqui nosso diácono Patrick, que estará ministrando a aula aos nossos corações. Ok, então estamos na página 63 e vamos começar pela introdução. Como já tínhamos falado na lição número 7, aqui íamos aprofundizar este tema, que é as oposições que se levantam contra a obra de Deus. Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nesta lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-las e concluir a obra. Ponto 1. A qual procedência destes ataques? Tópico 1. A Bíblia revela a verdadeira força por detrás destes ataques. Ok? Que diz? Ela diz, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos a Efésios. Eu acho que é melhor reler. Esse temos que saber, ok? Foi na lição 13 que nós falámos sobre isso, em Efésios 6. Amém? Efésios 6, a partir de hoje. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, o calçado aos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok? Então, está tudo em mente? Quem quer resumir agora? Agora tem os versículos. O capacete, a couraça, temos a espada. Cingidos quer dizer que usamos um cinto, ok? Senão sem cinto as calças escorregam. Tá bem? Temos os sapatos. Os bons sapatos ajudam para caminhar melhor. Aqueles que já costumam passear nas montanhas, a Fábio provavelmente é uma delas, tem o esposo alemão. Se vai para as montanhas com flip-flops, né? Com sandálias, não vai chegar lá acima só com bolhas nos pés, ok? Então é preciso toda a armadura, fisicamente aqui representada, mas é necessária para a nossa luta espiritual. E é sobre isso que vamos falar hoje, porque a armadura representa certas coisas na nossa vida espiritual. Por exemplo, a palavra de Deus, a fé, a retidão, entre outros, ok? Então temos que ter isso tudo em mente para combatermos uma boa batalha que vamos ter que combater, ok? Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. E isso temos de ter em mente. Nós não, e eu creio que falei sobre isso quando falámos as lições passadas, nós conhecemos religiões que combatem uma guerra física aqui na Terra, que tem por objetivo de destruir os crentes das outras fés. E nós não fazemos isso, ok? Então a nossa luta não é lutar contra a Igreja Católica. A nossa luta não é lutar contra os muçulmanos. A nossa luta é espiritual, é a guerra contra o diabo. Ok? Ele é que é o nosso único inimigo. Os outros todos foram enganados pelo diabo. Ok? Temos que ter isso em mente. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra aqueles que forem... Nós lutamos contra os demónios, nós lutamos contra o diabo que anda a enganar as pessoas. Ok?
Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demónios, os quais nos atacam. Desde que Lucifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá, ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. E se lemos isso em 1 de Pedro 5:8, eu creio que é uma parte que todos conhecem. Nós podemos ler 1 de Pedro 5:8, que diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ok? Essa palavra é muito conhecida, mas devemos ter isso em mente. Assim como nós falamos do muro que está a ser reconstruído, era necessário o muro não ter buraquinhos, não podia ter brechas para quebrar, para não entrar os inimigos por essas brechas, aproveitarem-se das falhas de construção. Assim, a nossa vida é necessária que não deixe brechas para o diabo entrar por essas brechas na nossa vida. Nós não podemos deixar espaço em pensamentos ou em coisas que fazemos, em atitudes, para deixar o diabo entrar na nossa vida. É isso que este versículo quer dizer. Ok? Amém. Então, tópico 2 diz: qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais A. resistir do dia mau, B. tendo feito tudo, C. ficar firmes. Vamos assim, que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. E isso é importante também. Nós, como crentes, não somos aqueles que vamos fugir da luta. O que é que isso quer dizer? Não vamos confrontar todas as pessoas que estão ao nosso redor, porque isso seria uma luta carnal. A luta espiritual, nós sabemos que já somos vencedores, porque o nosso Deus é sempre o vencedor em tudo. Ok? Então, se o inimigo se levanta de alguma maneira contra nós, Deus nos vai dar estratégia para ultrapassar essa dificuldade. Se nós passamos por alguma tribulação, se passamos por um deserto, como a Bíblia figurativamente sempre diz, se passamos por dificuldades, Deus nos vai dar estratégia para ultrapassar essa dificuldade. E não quer dizer que vai sair da forma como nós pensamos. Não quer dizer que vamos ter a vitória que nós esperamos alcançar, mas vamos ter a vitória que Deus quer que nós alcancemos e vamos aprender a lição que Ele nos quer ensinar através dessas oposições que se levantam contra nós. Amém? Ok? Então nós devemos sempre ficar firmes, resistir e no fim vencer. E se nós não formos firmes nem resistirmos, no fim não vamos vencer. Temos que ter isso em mente, ok? Então temos que estar dispostos a lutar essa luta. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Se nós nos sujeitarmos a Deus, se fazemos a vontade de Deus, nós vamos resistir e resistimos ao diabo, ok? Não é só querer fazer a vontade de Deus à nossa maneira, mas é fazer a vontade de Deus à sua maneira. E resistir ao diabo. Porque não é vir aos domingos e levar a vida que nós queremos levar que vai ser fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é constantemente. E resistir ao diabo é em todos os momentos. Porque nós estamos sempre confrontados com situações que nós não esperamos e por coisas mínimas caímos e não resistimos. Mas o Senhor nos promete aqui que o diabo fugirá se nós resistirmos. Então temos que estar preparados. E como é que nós podemos resistir? Conhecendo a palavra, conhecendo as promessas que Deus tem para nós. E é sobre isso que também vamos aprender mais como ultrapassar essas oposições. Tópico 3. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que diz 1 João 5,5, mas acabamos de ler. Quando nós lemos a palavra fé, ela tem duas traduções diferentes no original grego, que não me vem em mente, mas eu escrevi aqui um apontamento sobre essas duas diferenças. Fé, em português, pode ser crer. Eu creio em alguma coisa, eu creio que amanhã vai chover, é uma boa crença, mas não me vai salvar. Ok? E nem sei se amanhã vai chover, porque até pode ser que amanhã não chova. Mas nós temos essa diferença entre o crer e a fé verdadeira. A fé que é conhecer a essência. Quando nós temos fé em Deus, nós
cremos na essência de Deus. Isso quer dizer que nós cremos que tudo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele nos revela é verdadeiro. E isso é a verdadeira fé. Porque nós até podemos crer naquilo que a televisão nos conta, mas por trás pensamos, mas se calhar até nem é assim. Mas quando Deus nos ensina alguma coisa através da sua palavra e nós temos fé em Deus, é por completo. Não há vírgula nem ponto que está errado. É tudo certo. Então isso é a grande diferença entre somente crer e a fé verdadeira. Amém? Por isso, a Bíblia aconselha: militia a boa milícia de fé, toma posse da vida eterna. Então temos que lutar a boa luta da fé, tomando posse da vida interna, que está em 1 Timóteo 6,12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar-lhe. Devemos não temer, mas crer somente. Não deis lugar ao diabo, ok? Então devemos ter fé, confiar verdadeiramente naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, naquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele promete na sua palavra e não deixar espaço para o diabo. Porque cada dúvida que nós temos, automaticamente é uma brecha que estamos abrindo para o diabo entrar nas nossas vidas. Amém? Cada vez que questionamos a essência, a verdade da palavra de Deus, estamos dando lugar ao diabo. Porque se questionarmos aquilo que Deus nos está ensinando na sua palavra, estamos a questionar a autenticidade, estamos a questionar a verdade de Deus. E isso é muito perigoso. Por isso é que Deus nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar a interpretar a palavra da forma como Ele quer. Ok? Porque senão para nós torna-se um livro que até às vezes é complicado de ler, mas temos que pedir a sabedoria ao Espírito Santo para nos ajudar a interpretar, e Ele também nos ajuda a ultrapassar estas dificuldades, as tribulações que se levantam na nossa vida. Amém? O tópico 4 diz: nesta luta as armas devem ser espirituais. Vamos ler 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. Hoje temos muitos versículos para ler, por isso é que estou a correr um bocadinho. Mas vamos ler alguns em conjunto, porque senão só estou eu a falar. Se quiseres, podes ler, sim. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Obrigado. Amém. Amém. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ok? O que é que isso quer dizer? A nossa luta não é carnal, já falámos sobre isso. As nossas armas não são carnais. Nós não vamos lutar com pistolas, não vamos lutar com canhões. Nós vamos lutar espiritualmente. E com quem? Com o poder de Deus, ok? Porque Ele é que tem as armas poderosas para enfrentarmos essa luta, para enfrentar as fortalezas que o diabo tem levantado à nossa frente. Amém? E quando nós falamos de fortalezas, nós podemos pensar que é um castelo bonito ou alguma coisa assim. Mas não, fortalezas. Quem conhece, por exemplo, uma fortaleza que é muito falada é o Fort Knox, que é de onde está os ouros todos dos Estados Unidos, que é uma fortaleza que ninguém sabe onde está e que deve estar construída de uma maneira que ninguém consegue entrar lá, ou dificilmente se entra lá. Isso sim são fortalezas que o diabo levanta contra nós. Coisas que parecem para nós impossível ultrapassar. Mas se Deus tem mais poder do que essas fortalezas, nós não precisamos de ter medo, simplesmente estar firmes e resistir contra o diabo e vamos ultrapassar essas guerras sendo vencedores. Amém? Então, quando a Bíblia fala em fortalezas, é porque está a falar mesmo que a peleja vai ser dura. Não vai ser fácil. Vão ser guerras difíceis porque o inimigo também é forte. Mas o nosso Deus é mais forte. Amém? O inimigo é forte para nós, mas nosso Deus é sempre mais forte do que ele. Ok? Amém?
Então vamos ao ponto 2, que é o inimigo procura atingir a nossa fé. Na página 64, que diz: o inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam que fazem estes fracos judeus, que lemos em Neemias 4:2. De fato, em nós mesmos somos fracos. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta a tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, os israelitas se recusaram a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem da fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. E o Senhor é conosco, não o temais, ok? Isso resumindo o que nós já lemos há bocado. As nossas dificuldades, os nossos inimigos, podem se tornar mais grandes do que nós mesmos. E sempre serão mais grandes do que nós mesmos. Porque senão era muito fácil, né? Se nós tivéssemos o poder de vencer as guerras espirituais sem Deus, nós pensávamos que nós temos o poder de o fazer. Então, em vez de dar a glória a Deus, nós estávamos levantando o nosso próprio ego, porque eu, Patrick, tenho a capacidade de ultrapassar estas situações e sou sempre vitorioso. E isso não nos ajudaria. Então, quando o diabo se levanta, principalmente quando somos crentes, ele se levanta de uma maneira que nós não conseguimos ultrapassar. Mas o azar dele, ou melhor, a estratégia dele de se levantar contra nós, de uma maneira tão forte, faz com que nós busquemos mais a Deus para ultrapassar de uma maneira que ainda é mais forte do que ele mesmo. Então, a sua grandeza é destruída pela grandeza do nosso Deus. Amém? Então, aqui o que nós podemos perceber, se nós olharmos para os obstáculos só de forma carnal, assim como o povo de Israel, quando viu que o inimigo era grande, eram enormes, mas se Deus tinha prometido aquela terra para eles, é porque era para eles. Não havia de questionar se o inimigo era grande, se era pequeno, se falava a mesma língua, se não falava, se tinham boas armas ou não. Se era para eles, se Deus promete algo para nós, não precisamos de ter medo. Amém? Temos que resistir os ataques do inimigo, mas também devemos de ser ativos. E como? Buscando a Deus. Orando, vigiando, fazer a nossa parte para Deus nos deixar ultrapassar essa situação à maneira que Ele queira. Amém? Então temos que ter fé que se Deus prometeu, vamos ser vencedores. Amém? Essa parte é importante, porque se nós já de início, antes da guerra começar, já estamos a dizer que não vamos conseguir, não vamos conseguir. É verdade? Ok? O inimigo ataca com a arma do escárnio, que quer dizer zombar, fazer troça ou menosprezar. Ok? Trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados e ficaram desanimados. Todavia, devemos lembrar que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Okay? Quando nós falamos dos escárnios, quando falamos de zombar contra nós, ou essa arma que o inimigo usa, nós devemos perceber que nós não somos os únicos que somos escarnecidos. Okay? Nós não somos os únicos de quais somos zombados. Nós não somos os únicos que somos menosprezados. Isso já vem desde o tempo dos nossos antepassados da fé, que podemos, por exemplo, ler em Hebreus 11:36, que diz: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Se nós vemos a vida de Jesus, se nós vemos a vida de Paulo, se nós vemos a vida de todos os discípulos de Jesus, todos os apóstolos, nós vemos que eles nunca tiveram uma vida fácil. Eles trocavam sempre as palavras na boca, eles sofreram de tal maneira até chegar às prisões, eles foram chicoteados, eles sofreram tanto fisicamente por causa da fé que levavam. E nós temos tido uma vida tão fácil e muitas vezes reclamamos por aquilo que nós estamos a viver. Claro que nós hoje em dia não somos chicoteados, talvez de uma forma como eles eram. Nós estamos em outros tempos, que a sociedade reconheceu que esse tipo de método já não é
bom para se usar. Mas nós somos muitas das vezes atacados no nosso lugar de trabalho dizendo: mas isso já é muito antiquado. Para que é que tu vais à igreja? Isso da fé, eu já não preciso de Deus para nada. Quantos de vocês já ouviram isso? Quando tentamos falar com alguém e eles dizem: eu não preciso de Deus para nada. Infelizmente, no país do qual saiu a reforma, é o país que menos procura a Deus hoje em dia. E é isso que é, obrigado, irmã Fábia, é aquilo que eu disse antes. Quando nós temos uma vida que nós conseguimos alcançar as coisas por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço, então podemos ter esse pensamento de não precisar de Deus para nada. Isso é perigoso para aqueles que não creem em Deus e isso é muito mais perigoso para nós que cremos em Deus, porque podemos pensar que só pelo nosso esforço é que Deus nos dá também algumas bênçãos. E isso é completamente falso. Nós devemos ter fé e através da fé realizar obras. Mas essas obras devem ser dirigidas por Deus, porque senão nós estamos a levar uma vida como Deus não a quer para nós. Amém? Porque para que é que vale a pena o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Temos de ter isso em mente, ok? Mas então, voltando ao tema, todos os nossos antepassados passaram por dificuldades ao ponto de serem presos, ao ponto de serem mortos. Muitos foram espancados, apedrejados, crucificados. Nós não estamos a passar por isso, mas nós devemos perceber que o inimigo levanta pessoas, levanta situações na nossa vida para que nós chegamos a esses mesmos pontos. Talvez não de forma física, mas de forma psicológica. Nós vemos muito hoje em dia que as pessoas sofrem por depressão, as pessoas sofrem por burnout, sobrecarga, por exemplo, no trabalho, ou sobrecarga pelas situações que vivem na sua vida. Isso tudo são coisas que têm sucedido porque o diabo nos leva a pensar que nós temos que fazer tudo sozinho, nós temos que fazer tudo à nossa maneira e no fim nós chegamos a um ponto que nós já não conseguimos fazer tudo e em vez de dar um passo para trás, nós chegamos a um ponto que não conseguimos fazer mais nada. A nossa cabeça fecha, praticamente. E são muitas dessas doenças psicológicas que estão a suceder por causa dos ataques do inimigo nas nossas vidas. Porque não entregamos as dificuldades em Deus, mas sim queremos fazer a nossa vontade. E isso é muito problemático. Ok? Amém. Vamos continuar, que diz: ele, nem mesmo de Jesus, escapou do escárnio. Ok? Que é em Mateus 20, 27. Mateus 20, 27. Desculpem. Mateus 27, 29. Isso. Mateus 27, 29 diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelharam-se diante dele e o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Jesus, no processo em que ele estava a ser levado para a cruz, o coroaram com uma coroa de espinhos, gozando com ele. Gozando com a fé que ele tinha em Deus, sendo Deus. Gozando com todo o exemplo que ele tinha tido, com tudo aquilo que ele tinha feito. Naquele momento estava gozado a vida dele, porque ele era o rei dos judeus, e é, nisso nós cremos. Amém? Mas eles nunca tinham percebido, até aquele ponto, o que é que isso verdadeiramente significava. E que todo aquele processo que ele estava a passar era necessário para ele ser verdadeiramente o rei dos judeus. Amém? Então, quando somos atacados, nós devemos perceber que até Jesus foi atacado, foi humilhado de uma maneira tremenda e que então, se nós sofremos por humilhação, a única coisa que temos que continuar a fazer é crer em Deus, continuar a orar, continuar a vigiar, para ultrapassar essas situações da forma que Deus quer. Ok? Não nos vamos desanimar por causa disso. Ele disse: se chamarem Belzebu ao pai da família, quanto mais os seus domésticos. Isto faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz.
Amém? Ponto 3. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele e que Deus seria com a sua boca, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas. Quem faz a obra é Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Amém? O que temos que perceber aqui, e é parecido com aquilo que já tivemos a falar antes, quando Deus nos dá alguma trabalho, ou quando nós percebemos qual é o nosso chamado, quando Deus nos revela qual é o nosso chamado, a primeira reação muitas vezes é eu. Para aí, por exemplo, imagina um missionário que é enviado para a Ásia. Eu para a Ásia. Assim como o nosso pastor que esteve na Coreia, eu creio que ele nunca imaginou fazer essa viagem. E demorou muitos anos para ele fazer uma viagem tão longa como esta. Eu creio que nunca tinha feito assim, sem inglês, para um país assim surpreso, desconhecido. Mas isso, se o pastor tivesse recusado já de momento, ele não teria passado a experiência que passou lá, não tinha aprendido o que aprendeu lá e não tinha feito comunhão com as pessoas que ele tem agora, não tinha tido o contacto que tem agora e tem um certo proveito daquilo que ele fez lá, hoje em dia. Se nós recusamos, devido à imensidade, devido ao tamanho daquilo que Deus nos está a querer fazer nas nossas vidas, se recusamos essa oferta de Deus, podemos dizer, não é? Porque Deus tem um propósito para a nossa vida e nós temos que aceitar esse propósito, ou devido ao livre-arbítrio recusamos esse propósito. Mas se recusamos também sabemos que não estamos a viver a vontade de Deus. Ok? Foi como Moisés. Ele não tinha vontade de voltar para o Egito. Mas Deus lhe deu a capacidade de voltar para o Egito, como gago, podendo falar com o faraó, com todas as dificuldades, com a sua idade avançada, com todo o rebanho que ele tinha, com tudo que ele já tinha construído fora do Egito. Tudo isso ele deixou para ir para o Egito, para buscar um povo por qual ele tinha fugido do Egito, porque tinha-o defendido, mas ele depois fugiu, sabendo que ele podia ser acusado pelo faraó por chegar lá e ter matado um soldado egípcio antes de fugir de lá. Sabendo essas dificuldades todas, claro que ficou com medo, mas ele colocou tudo diante de Deus e confiou. No final confiou em Deus e fez a vontade de Deus. E é isso que devemos perceber. O inimigo vai às vezes usar a vontade de Deus nas nossas vidas como causa para nos impedir de fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Parece paradoxo, mas é assim. Às vezes Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, mas a nossa falta de fé nos leva ao ponto de não querer fazer a vontade de Deus na nossa vida porque pensamos que nós não conseguimos, nós não temos a capacidade, nós não somos, mas aquele irmão podia fazer melhor. É? Então nós não podemos deixar que o inimigo ponha esses pensamentos no nosso pensar. Nós devemos de confiar que Deus, se quer fazer alguma coisa nessa direção, é porque Ele também nos vai capacitar para fazer alguma coisa nessa direção. Se Deus nos quer usar como missionários, Ele nos vai capacitar para ser missionários. Se Deus nos quer usar como pregador, Ele nos vai capacitar para ser pregador. Se Ele nos quer usar como intercessora, Ele nos vai capacitar para saber interceder. Amém? E não nos vamos deixar enganar pelo diabo dizendo que tu não sabes falar, tu nem sabes falar alemão. Muitos aqui chegam, mas como é que eu vou orar pelos alemães se eu nem sei falar alemão? Ora em português, o Espírito Santo interpreta. Ou então Deus vai te dar a maneira de aprender alemão. Mas Deus sabe como Ele vai fazer. Amém? Amém? Ok, ponto 4. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava construir-se rei.
Tudo isto para amedrontar os judeus, assim atingindo-os em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do que teu coração o inventas. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas e alegram-se a exultarem e não a tentarem para que se fale deles. E vamos a Mateus 5, 11 e 12, que eu creio que é uma parte muito conhecida, que fala sobre as bem-aventuranças. Mateus 5, 11 e 12. Amém? Mateus 5, 11 e 12. Que dizem: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E quando nós lemos isto, nós podemos até pensar que o que é que Jesus está a falar? Ficai contentes quando estão a falar mal de vocês. Fiquei contentes quando estão a levantar mentiras contra vocês. Mas o que é que nós podemos perceber aqui? Se as pessoas chegam ao ponto de ter que levantar mentiras contra nós, é porque Deus nos tem guiado na nossa vida e nós temos aceitado a sua liderança, nós temos aceitado a forma como Ele quer nos usar, porque Ele já não tem pontos de encontrar na nossa vida a não ser mentindo contra nós. E B, as pessoas têm que usar a mentira para destruir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Já não vem outra solução. O que é que isso quer dizer? Que nós chegamos a um ponto de comunhão com Deus que podemos estar felizes por cada um que se levanta contra nós. Porque estamos a fazer a vontade de Deus. Se as pessoas se levantam contra nós porque nós não estamos a fazer a vontade de Deus, é outra coisa, ok? Mas se as pessoas se levantam contra nós porque nós estamos a fazer a vontade de Deus, podemos estar alegres porque estamos a sofrer por causa da causa do Pai. Amém? Mas automaticamente também podemos perceber, somos abençoados, talvez só no céu, que vamos receber a recompensa, mas também devemos perceber que aqui na terra vai ser uma vida muito difícil. Obrigado, irmã Fábio. Não, está certo, está certo. Fiquem à vontade de comentar, que assim fica mais, fica até melhor. Só é pena em casa as pessoas não ouvem, mas fica melhor até assim. Porque estamos aqui para aprender juntos, não é só eu para estar aqui a falar, nem o pastor André, é para aprendermos juntos, ok? Amém? Mas então ficamos em mente que se verdadeiramente estamos a viver a vontade de Deus, se estamos a fazer a vontade de Deus e as pessoas se levantam contra nós, nós podemos ignorar. Claro que é difícil, porque quem de nós gosta que andem a difamar o nosso nome? Quem de nós gosta que andem a falar mal de nós e talvez até do nosso Deus, da nossa fé? Porque indiretamente não estão a falar mal de nós, estão a falar de nós como filhos de Deus, estão a falar mal de Deus. Ok? E isso temos que ter em conta. Então vamos ter um bom testemunho e deixem os homens falar. Um dia Deus vai lhes dar a recompensa que eles merecem pela vida que estão a levar. Mas também vamos ter em conta que essas pessoas estão a ser enganadas pelo diabo. Ok? Por isso não vamos culpar as pessoas, vamos culpar aquele que anda por trás dessas pessoas. Ok? Porque nós temos a missão de pregar a palavra a todos. Mesmo aqueles chatinhos que dizem que não precisam de Deus, um dia eles vão reconhecer que precisam de Deus. Ok? Amém? Vamos ficar em oração sempre, que é um ponto que ainda vamos ter que falar e eu estou a ver que o tempo está a correr. O inimigo usa como arma a astúcia, que quer dizer enganar, ok? O dicionário português até diz esperto, de uma forma esperta, né? Mas é aqueles espertos, entre comilhas, aqueles espertos que usam a sua inteligência para fazer o mal, ok?
A Bíblia fala de outra parte sobre a astúcia como alguém que é prudente, ok? Não podemos confundir, a astúcia tem vários significados, mas aqui o inimigo usa a astúcia como forma de enganar-nos, ok? Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer, ok? Nós conhecemos a parte que nós lemos na lição 7, que os samaritanos então estavam tentando enganar a Neemias, queriam mesmo que ele parasse a reconstrução do muro e convidaram-lo para ir lá a uma festa, a um almoço, né? Mas Neemias teve a sabedoria de dizer que ele está a trabalhar e que não pode. E quem de nós, quando nos dão um convite, quando estamos a trabalhar, não dizemos logo um bom almoço, uma boa pausa. Que bom. Mas temos de ter cuidado, ok? O inimigo às vezes usa aquelas coisas que nós gostamos para nos enganar e para cairmos naquilo que não é a vontade de Deus. Ok? É isso que devemos de perceber aqui. Neemias podia ter, provavelmente, ido lá comer, mas a consequência é que ele teria que parar a obra e o povo, sem orientação, provavelmente ia desistir. Mesmo sem saber que os samaritanos ainda por cima tinham a intenção de o matar. Ok? São uns bons vizinhos que nos convidam para ir comer um bolo e, no fim, querem saber a nossa história toda da nossa vida. Okay? Temos de ter cuidado com isso. Não nos podemos deixar enganar pelo inimigo. Ok? Ponto 6. O inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Okay? Foi o que nós lemos há bocado. Os samaritanos, os inimigos dos judeus queriam guerrear, ameaçaram guerrear contra o povo judeu, mas eles não atacaram fisicamente, ok? Nós, quando somos atacados fisicamente, ou quando nos dizem que querem nos atacar, não devemos de responder da mesma forma, ok? Não devemos de reagir ao mal com mal, mas sim o mal com bem, que é uma ensinança que a palavra nos ensina. O que é que nós então percebemos? Neemias foi orar e essa foi a solução. Foi orar e pôs guardas. Ok? O que é que nós podemos aprender para a nossa vida espiritual? Nós oramos e devemos também vigiar. Não é só orar, esperando Deus vai fazer tudo, mas sim orar, mas na mesma estar preparados para aquilo que possa vir. E é isso que é a lição daqui. Não é ir logo atacar, tentar resolver, porque nós temos nós gostamos mesmo de, ao nosso jeitinho, tentar resolver sempre tudo, mas nós devemos de perceber que devemos de orar, vigiar e esperar o tempo de Deus. Ok? Vamos ao terceiro ponto para então terminar a lição de hoje, que diz: qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza nos guarda de precipitações e de falarmos palavras impensadas. Podemos assim governar o nosso espírito. Amém? Então o que nós podemos perceber aqui, que nós quando percebemos o plano de Deus na nossa vida, nós não podemos nos deixar enganar pelo diabo, mas sim confiar. Se Deus, na vida de Neemias, se Deus o trouxe da Pérsia para Jerusalém, se Deus preparou tudo, se o povo já estava reconstruindo, qual era a razão dele de agora desistir? Ele percebeu, se Deus tem guardado até agora, se Deus tem preparado tudo até agora, Ele também vai preparar tudo até terminar. Se Deus inicia um processo na nossa vida, Ele também vai terminar na nossa vida. Por isso nós simplesmente temos que confiar que Ele o vai fazer. Amém?
Ponto 2. Os judeus venceram pela oração. Neemias era o homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate. Aquele que ora coloca as suas dificuldades diante de Deus, que quer e pode resolvê-la. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu-nos responder às orações. Ok? Deus não somente quer ouvir a nossa oração, mas Ele também quer resolver os problemas por qual nós oramos. Ok? Deus conhece toda a nossa vida. Deus conhece todas as dificuldades por quais nós passamos. Mas Deus quer que nós lhe dizemos porquê estamos passando. Vocês que são pais, às vezes também sabem coisas dos vossos filhos, mas não vão dizer diretamente na cara. Estão à espera que os vossos filhos venham falar convosco sobre isso. E assim Deus também faz. Deus sabe tudo. Mas Ele está à espera que nós venhamos pedir-lhe. Amém? Para nós vermos a resposta daquilo que Deus pode fazer. Se nós recebêssemos tudo, nós não valorizamos. Eu li ontem, porque esta semana foi o Black Friday, né? Eu li sobre a poluição que o Black Friday, que sucede por causa do Black Friday. Porque as pessoas compram as coisas em promoções, mas isso no nosso subconsciente faz com que nós não valorizemos as coisas porque as compramos mais barato. Se eu for comprar uma televisão por 100 euros, se ela variar, eu não vou pensar que perdi uma grande coisa. Mas se essa mesma televisão me tivesse custado 1000 euros, eu já ia ter mais cuidado dela. E até pode ser o mesmo modelo. E é assim que nós também devemos orar. Deus quer que nós oremos para que nós estejamos, primeiro, valorizando a comunicação com Ele. Segundo, esperando pela sua resposta e valorizando que Deus está agindo na nossa vida. E não eu estou a fazer, Deus está fazendo tudo porque Deus é bom e Ele é bom, amém. E pela sua graça muitas coisas sucedem na nossa vida, não é por aquilo que nós merecemos. E não é isso que eu estou a querer dizer. Mas se nós não fizermos a nossa parte e tudo o que acontecesse na mesma, que fé é que nós estaríamos a viver? Porque então os descrédulos, os incrédulos também receberiam tudo de Deus e levavam a vida que queriam. Não havia diferença nenhuma. Então Deus quer que nós oremos para Ele ouvir da nossa boca, que nós confessemos, né? Que somos dependentes dEle e Ele nos vai dar a resposta no seu tempo certo e nós vamos dar a glória a Deus e não vamos dar a glória a nós mesmos porque nós tivemos mais um sucesso. Amém? Ok? Então, é também questão de valorizar aquilo que Deus nos dá. O terceiro ponto, devemos também orar. E em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar sem parar, em outra palavra. E agora vocês talvez dizem, mas como é que eu vou voltar a orar 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias por ano? Se eu tenho que dormir. Eu sei que é complicado. Mas o Espírito faz a sua obra também. Amém? Nós devemos de ter o propósito de orar. E mesmo quando estamos trabalhando em nossos pensamentos, nós muitas vezes estamos orando. Às vezes vem-nos da situação mais estranha da nossa vida, vem-nos um pensamento de orar por uma irmã, por um irmão, por uma situação, por um familiar. E nós oramos. Isso é oração. Não temos que estar ajoelhados no nosso quarto, porque só lá que Deus está. Não é assim. Deus está também no nosso quarto, quando nós temos do tempo para orar com mais tempo, né? Com mais dedicação. Mas a oração é também no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Às vezes quando estamos na cozinha a cozinhar e vem-nos em mente alguma coisa, isso é oração também. Então, oração sem cessar é que nossos pensamentos devem estar direcionados da forma que Deus possa agir na nossa vida. Devemos de estar conectados com Deus. Se a nossa conexão está... Amém? É verdade. Se nós não estivermos conectados, né?
Se vocês, alguns de vós, talvez no trabalho, ouvem a rádio, se não ouvirem a rádio no trabalho, não estão informados sobre as notícias atuais. Se nós não estamos conectados com Deus, não sabemos o que é que Deus quer de nós atualmente. Só recebemos com atraso à noite, depois, quando tivemos para ir para a cama e oramos 5 minutos. Mas aí Deus já nos tinha dado um dia completo para poder estar em oração. Amém? Amém. Temos mais 2 minutos, por isso vamos correr. Orai sem cessar. Jesus deixou-nos o mesmo ensino. Falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração, usando para isso uma parábola. Paulo exortou aos Efésios e perseveraram em oração e em súplica no Espírito. E aos Colossenses ele escreveu: perseverai em oração. O que é então a perseverança em oração? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina ou de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos para que devemos ser vitoriosos. Mas devemos ser vitoriosos. Mesmo temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas, ok? Então, todos conhecem a história de Marta e Maria? Marta estava mais entretida em arrumar a casa e trabalhar na cozinha, enquanto Jesus estava a falar com Maria. Nós devemos, às vezes, nós temos que ser uma mistura dos dois, né? Temos que estar atentos a Deus e, ao mesmo tempo, fazer o nosso trabalho, porque nós não podemos deixar tudo de lado também, porque senão o nosso patrão vai chatear-se e vai perguntar o que é que nós afinal estamos a fazer lá, ok? Então nós temos que ter em mente, estamos em oração, não nos podemos deixar distrair, e é isso importante. Não nos vamos deixar distrair por pensamentos que possam vir, mas sim, se vierem até pensamentos ruins, orar por esses pensamentos para que saiam, ok? Isso também é oração. Porque nem sempre os pensamentos que vêm são bons. Nem sempre vamos estar a orar por coisas boas que sucedem, mas também devemos orar pelas coisas ruins que sucedem na nossa vida. Eu creio que isso até é mais importante às vezes. Devemos ser gratos por aquilo que acontece na nossa vida, mas também devemos pedir que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde e que tire de nós certas coisas que sucedem na nossa vida. Ok? Não nos podemos deixar de distrair. B, é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Daniel orou 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham pedido a resposta. Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. É orar até que venha a resposta. A parábola sobre a viúva. A parábola sobre a viúva, só resumindo, que eu queria ler, mas vai demorar muito tempo. Conhecem uma viúva que ia pedir ao juiz para que faça justiça. O juiz, rabugento como era, não queria ouvir. E então, só depois de algum tempo é que respondeu ou fez justiça, depois da viúva ser mesmo chata e está sempre a pedir: faça juízo, faça juízo, faça juízo. Pronto. O que é que isso quer dizer para nós? Claro que Deus não é como o juiz rabugento, Ele está-nos a ouvir, mas às vezes pessoas que estão na nossa vida nos complicam a mesma vida. Não é? E como costumamos até dizer, quase em todos os idiomas que se diz, tornam a nossa vida um inferno. São pessoas que nos complicam a vida de tal maneira que nós não percebemos porquê, mas é isso o inimigo às vezes querer usar pessoas para nos complicar a nossa vida. E o que é que nos resta fazer é orar por essas pessoas, é orar por essa situação e de alguma maneira Deus vai nos dar uma solução para esses problemas, ok? Nós vemos aqui que Daniel orou 21 dias até que recebeu a resposta, porque havia o inimigo que estava enfrentando-o e Jesus que passou por mesmas situações e que deixou também claro nessa parábola. Ponto C. Orar até que venha a resposta. Devemos orar até que. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa. E Paulo também orou 3 vezes até que Deus lhe respondeu. Elias orou 7 vezes para que chovesse e choveu. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Ok? Então, oração não é só eu oro hoje por alguma coisa e a resposta chega 2 segundos depois. Ok?
Isso não é... Deus não é como a caixa de comprar uma Coca-Cola, que metemos dinheiro lá dentro e sai a Coca-Cola lá abaixo, ok? Nós temos que orar as vezes que for necessárias, até que Deus, no seu tempo, dê a resposta certa, ok? Isso é verdade. É. Por isso, na oração, e isso, Fábio, obrigado por dizer, oração deve ser direcionada na vontade de Deus. Se Deus não quer fazer, nós podemos até orar anos. E Ele não vai fazer. Porque sabe que isso nos vai prejudicar, não nos vai ajudar. Mas devemos de perseverar em oração e crer que Deus vai fazer algo quando for o tempo certo. D. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nós ocupamos das nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé. Isto é, segredo de estarmos sempre orando. Dá liberdade ao Espírito e Ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então, todos os momentos que nós não podemos orar por causa do nosso trabalho, porque estamos a dormir, por exemplo, o Espírito Santo está intercedendo por nossas vidas, ok? Então, como é que vamos ter a solução para poder orar sem cessar? É ter uma vida de oração e entregar tudo perante Deus, e o seu Espírito nos vai ajudar a orar nos momentos em que nós não podemos fisicamente estar orando. Amém? Nós podemos ver até mesmo na Bíblia. Sim, claro. Nós até podemos ver na Bíblia, né, que foi Jacó, né, o sonhador, que Deus falou com ele, revelou a vida toda pelos sonhos. Né? Ele não sabia quando devia conhecer, mas ele confiou que aquilo que estava a suceder do sonho era Deus que estava a falar com ele. E por isso eu creio que Deus faz dessa maneira também. Deus tem maneiras especiais para cada um de nós. Por isso não há a versão certa da nossa vida. A única coisa que podemos fazer certa é confessar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor Salvador, e o resto Ele vai fazer individualmente com cada um de nós. Amém? Yeah. Amém? Então eu entrego ao pastor André e eu agradeço pela oportunidade. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe, Patrick. Paz do Senhor para todos. Na semana que vem, nós estaremos aprendendo a lição de número 10. É uma lição que vai se encaixar muito bem com o momento que vivemos, que é provar se os Espíritos são de Deus. 1 João 4, 1, diz assim, Amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nós estamos vivendo, né, uma época difícil no mundo, onde estão se prometendo cura para tudo, prometendo que tudo vai acontecer, e a Bíblia vem trazer um alerta para nós: provai e vede se todos os espíritos são de Deus. Então que Deus abençoe a cada um. Semana que vem estaremos todos aqui unidos novamente para aprender um pouco mais essa palavra. Eu passo ao nosso pastor, a irmã Morena, nossa irmã Morena, que vai estar dando início ao nosso culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.